Vamos lá, vamos ver se agora foi. Tava com um probleminha técnico aqui, vamos ver o retorno. Assim que tiver o feedback da nossa produção, a gente já inicia o conteúdo. Vamos ver se está no ar. Ah, agora foi. Maravilha! Sem o retorno eu não sou nada. Deixa eu ver. Ah, bom demais, bom demais. Vamos lá, agora sim. Muito boa noite. Já vai comentando aqui pra mim se tá dando pra ver bem, pra ouvir bem. Já vai comentando. Boa, boa, boa. Eu me ouvi bem aqui, então agora vamos pra frente. Hoje estamos aqui em carreira solo. Hoje estamos de carreira solo. Mas vamos que vamos. Comenta aqui se tá dando pra ouvir direitinho, se tá dando pra ver bem. E aí nós já iniciamos a nossa live. Vamos lá. Como é que foi a semana de vocês? Foi boa? Deu para ter uma semana de bastante trabalho ou bastante descanso? Conta aqui para mim. O nosso tema da aula de hoje, ele é um tema que vai dando sequência ao tema da aula passada. Na aula passada, nós falamos introdutoriamente, vamos dizer assim, sobre por que é bom ter um planejamento estratégico, como fazer, quem vai, quem não vai, o que vai. Então, nós estávamos ali arranhando, nós estávamos começando nos primeiros degraus ali na periferia do planejamento estratégico. Bom, agora começa a aula de verdade. Então, deixando bem claro, se não assistiu a aula passada e já está nessa, é mais fácil assistir a aula passada e depois vir para essa, até porque vai fazer mais sentido, vai encaixar mais as informações e até mesmo propriamente vai ter mais congruência daquilo que vai ser entendido. Agora, dentro do nosso tema de hoje, lembra que nós falamos lá na aula passada? Alguns hacks aqui. Como é que eu faço o meu planejamento estratégico inicial? Primeira coisa que eu faço é resolver problema. Eu não vou iniciar o ano de 2023 com problemas engalhados. Eu não vou iniciar o ano que vem com muita demanda de problema. E pode ser que algumas pessoas, de algum modo, pensem assim: eu tô com alguns problemas, não consigo resolver, não tenho como resolver, vou deixar aqui em banho-maria, vou criar novos processos, vou criar novas ideias, vou criar novos produtos, vou criar mecanismos, etc. E aí ano que vem os problemas vão se resolver sozinhos. O problema não se resolve com o tempo. A única coisa que o tempo faz é a gente ficar mais velho, grisalho, as coisas cair e não resolve. O tempo não resolve o problema. O que resolve o problema é planejamento. E dentro do planejamento estratégico, a primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui é resolver problemas. Vamos lá, vai. Existe um método mais adequado para resolver problemas? Existe uma sequência? Existe uma linha de raciocínio? Existe algo que me diga o jeito mais correto de resolver problema dentro da empresa? Existe. Na realidade, é uma metodologia, é um ciclo, o ciclo de PDCA. Anota aí porque tu vai ouvir muito isso durante essa aula e as próximas aulas que virão. PDCA, Plan, Do, Check e Action. E aí nós vamos entrar de cabeça no que é o PDCA. Nós vamos nos aprofundar em toda esse universo que compõe o PDCA. Vamos lá. Muita gente vai falar em PDCA, muita gente vai até mesmo tentar implantar, mas vai passar trabalho. Aí é que está o ponto, porque não tem conhecimento de causa. Nos últimos 10 anos eu acho que eu já vi e vivenciei essa realidade aqui em mais de 200 empresas. Nem todas as 350 empresas que nós expandimos foi necessário implantar o PDCA, mas em mais de 200 eu acredito que foi, porque é crucial. Então, como é que consiste aqui o ciclo de PDCA? Nós podemos chamar ele de o melhor método de solução de problema.
O método mais eficaz, aquele que entrega mais resultado, é onde eu vou mapear os meus problemas, depois eu vou criar um ranking de soluções e eu vou criando mecanismos para que aqueles problemas não voltem. Vou pegar um exemplo muito simples aqui, antes de entrar especificamente na metodologia. Nós vamos agora dar um olhar periférico no que é esse tal de PDCA, antes de nós entrarmos de cabeça, antes de nós efetivamente começarmos a entender como é que se implanta, de onde que vem, como é que eu faço, que forma é a mais adequada de eu implantar, introduzir isso no meu negócio. Vamos lá. Imagina que isso não nasceu agora, isso nasceu por volta do final da Segunda Guerra Mundial, que foi quando no Japão e naquelas regiões muito afetadas, as empresas foram completamente destruídas, a mão de obra foi toda deturpada e eles tiveram que recomeçar, eles tiveram que começar com a mentalidade toda afetada, com todo aquele cenário caótico. E aí os produtos que eram produzidos lá, manufatura e etc., não eram produtos bons. E aí eles começaram a ter uma perspectiva muito ruim a longo prazo, no sentido assim, um cenário no qual o amanhã não ia ser bom. Então eles se reuniram e começaram a criar metodologias. Foi onde surgiu o 5S, o Kaizen, e uma das metodologias que surgiram foi PDCA também. E o PDCA, ele, na minha concepção, agora é puramente a minha visão de 10 anos aplicando essa ferramenta, conhecendo ela, vendo os pontos fortes e fracos dela e vendo como ela se sai ao longo do tempo, no meu ver, me parece que é a melhor de todas, que é realmente a ferramenta mais adequada, que é realmente a ferramenta que mais vinga quando os empresários vão implantar. Então, beleza. Como é que funciona um bom e velho PDCA? Tudo começa no brainstorming. O que é brainstorming? É uma tempestade de ideias. Não, é tempestade de ideias. O que isso tem a ver com gestão? Da onde que vem? Por quê? Para onde? Vamos lá que no final tudo vai se encaixar e tudo vai dar certo. O brainstorming, ele nada mais é do que uma maneira, um método, uma forma de alinhar as ideias. E aí dentro do brainstorming nós temos algumas regras aqui e eu lerei, são 4 regras principais. A primeira delas é não critique. Imagina, vamos pegar aqui alguns exemplos. Tem uma empresa, uma indústria aí de salgadinho. Bom, e aí eles começaram a fazer o planejamento de 2023. Quais serão os problemas que nós temos? Quais são os problemas que nós temos esse ano que vão nos atrapalhar ano que vem? Que vão nos atrapalhar numa possível expansão? Que vão nos atrapalhar caso a gente cresça, problema que vai crescer junto. E aí reúne-se lá diretor, gerente, etc, etc, um grupo de colaboradores, e esse grupo de colaboradores efetivamente começa a conversar e discutir. Sabe, nessas reuniões o que mais acontece são viagens, devaneios, aonde me parece que eu piso em um território desconhecido. Ora a gente fala de um problema, daí muda o assunto, aí já vai falar de outro, aí daqui a pouco aquele assunto já puxa. É algo meio que desalinhado. E o brainstorming, ele vem para dar um basta nisso, ele vem para criar um alinhamento de ideias. Então, existe sim um momento de rodadas de brainstorms, de tempestade de ideia, onde cada um vai dando a sua sugestão, o que quiser. Vamos botar um exemplo aqui. Temos uma indústria de salgadinho, e aí alguém pergunta, quais são os nossos principais problemas e desafios? E aí tem 10 pessoas, cada uma fala uma vez. Um não pode julgar o outro, um não pode criticar o outro, tem que ter criatividade, tem que ter bastante quantidade e tem que ter o aperfeiçoamento. Então essas são as regras. E aí o head lá, o cabeça do brainstorm, ele fala, não pode criticar, tem que estimular o próximo, sempre tem que anotar todas as ideias e no final a gente vai botar uma peneirada. Beleza. O primeiro daqui deu uma ideia, o outro deu uma ideia, e todo mundo vai anotando num quadro, num post-it, num tablet, seja lá onde for. Eu vou fazendo rodadas de ideias.
Conforme as ideias vão acabando, as pessoas que ainda têm vão falando todas elas. E aí eu vou organizar essas ideias por critérios, por ranking, vamos dizer assim. Imagina uma lista aqui de ideias. E eu tenho critérios aqui do lado. Por exemplo, requer investimento? É difícil de executar? Tem gente para fazer? Temos tamanho para fazer? Então, eu tenho as ideias e os pesos para cada ideia. Sabe aquelas ideias tolas que são dadas durante uma reunião? Sabe aquelas ideias idiotas que são dadas e a vontade era falar para a pessoa assim, cara, uma ideia dessa é melhor que nem ideia, deixa ele dar. Na hora de colocar um ranqueamento, na hora de colocar essa ideia diante dos critérios, todo mundo vai ver, inclusive a pessoa que deu a ideia, que ela tem um peso baixo, por isso ela não vai para o plano de ação. Mas, voltando para trás, é feito aquela rodada de ideias entre todos os integrantes, só que daí nós estamos levantando problemas, certo? E a lista de problemas quase todo mundo já sabe, quase todo mundo já conhece, e também não é tão interessante assim, uma lista de problemas. O que nós queremos é uma lista de solução. E aí o brainstorm ele fica rico quando nós começamos a colocar soluções para os problemas. Então, o João foi lá e levantou que nós temos um problema. A máquina de coxinha produz pouco. Precisamos comprar outra. E aí, beleza, qual é a solução? Comprar outra máquina. Então, às vezes, um problema vem com uma solução muito simples, nada de complexo. E aí, às vezes, a Mariazinha vai lá e sugeriu outro problema, né? Capacidade de produção de pastel está baixa e com reclamação. Opa, é um problema composto. Eu tenho bastante reclamação na minha produção de pastel, reclamação dos clientes, e a produção está baixa. Se eu tenho reclamação com a produção baixa, quando eu aumentar, a reclamação aumenta junto. Então eu tenho dois problemas aqui para resolver. Primeiro problema, dona Maria, produção baixa. O que eu vou precisar fazer? Contratar mais colaboradores? O que eu vou precisar fazer? Botar mais uma máquina? Botar mais uma máquina e mais colaborador? Eu vou ter que configurar a máquina para produzir mais? Eu vou ter que mudar a matéria-prima para aumentar a produtividade? Então, um problema, ele vai me trazer uma lista de possíveis soluções. Só que lembra, no momento da tempestade de ideias, não é o momento de pensar se aquela solução é a mais adequada ou não. A própria metodologia, ela vai dizer se aquilo é o mais adequado ou não, pelos critérios que forem estipulados ali. Então, se você é proprietário de empresa, vai fazer um brainstorm, antes de fazer o brainstorm, seleciona os critérios. Então eu vou colocar lá, requer investimento? E aí boto uma nota de 0 a 10. Qual é a dificuldade para executar essa ideia? Boto uma nota de 0 a 10. Nós temos gente para fazer isso? Boto uma nota de 0 a 10. Eu crio outro problema executando essa solução? Geralmente sim, mas a gente não percebe. Boto uma nota de 0 a 10. Essa solução é uma solução que dura ou ela é curto prazo? Uma nota de 0 a 10. E aí, cria lá 4, 5, 6, 7 critérios. Esses critérios vão te ajudar a dar peso para aquela ideia. E aí, o ponto de análise aqui ele é muito claro. Nós temos que ver que vão vir dezenas de ideias. Talvez mais de 100 ideias. Então, quando for fazer um brainstorm, entenda, é uma reunião demoradíssima. Eu já vi brainstorms de 12 horas, já vi brainstorms de 8 horas, de 4 horas, de 2 horas geralmente é só enrolação, não rende muito, rende bem pouco na realidade, é mais perca de tempo, a não ser que seja algo muito pontual, a não ser que seja algo muito singular. Brainstorms de 2 horinhas vão ser mais uma reunião de debate do que propriamente o brainstorm, porque a metodologia é grande, dentro do PDCA ela fica maior ainda, isso leva dias e dependendo do tamanho da corporação leva até meses. Só que eu já presenciei empresas que faturam 12 milhões por mês, implantar isso daqui por setor e no geral e colher frutos maravilhosos. Então nós não estamos falando de uma ferramenta de teste. Empresas com faturamento bilionário, milionário, empresas de gigante, grande, médio, pequeno, minúsculo porte vão usando essa ferramenta e se beneficiam do uso dela. Agora, é difícil a implantação? Não é uma implantação fácil. É uma implantação que requer
esforço, resiliência, é uma implantação que requer, às vezes, até mesmo uma certa teimosia, porque imagina, os colaboradores eles são acostumados a dar ideias e não a criar projetos, e quando nós colocamos um projeto diante dos colaboradores, o que vem à mente naquele momento é, putz, isso vai ser complicado, e aí a aderência acaba sendo baixa e ficando baixa. Então, dentro do Brainstorms, o que consiste o fechamento dele? Eu coloquei ali todas as ideias, os pontos de atenção, tudo em lista, pode fazer no Excel que fica lindo. E aí os critérios e o peso de cada um. Logo após, o que é que nós vamos ver? As ideias que tiveram o ranqueamento mais elevado. Tanto em questão de solução de problema, quanto em questão de problema que já vai ter que ser resolvido. Então eu estou lá criando o Brainstorm e eu estou analisando problema por problema, solução por solução e colocando todos os pesos de critérios. E aí eu vi que teve um problema que tiveram 8 soluções, 8 sugestões de soluções. E aí as pessoas sugeriram lá solução A, solução B, solução C. Estou lá com uma lista de soluções e os pesos deram muito parecido. Respeita o ranking. Eu vou na solução que teve a nota mais alta porque é a que tem a chance maior de funcionar. Então, dentro do ciclo de PDCA, que é a melhor ferramenta que tem para resolver problemas, nós iniciamos o mapeamento dos problemas com o Brainstorm, criando aquela lista enorme de problemas e sugestões de soluções para os problemas. E aí depois disso, só depois disso, que nós vamos para o próximo passo. No próximo passo, nós temos aqui algo que vai nos ajudar a identificar a causa do problema. Nós temos duas metodologias, eu vou trazer as duas aqui para vocês, e aí vai mais pelo critério de você estar implantando elas. Eu sugiro que teste sempre as duas, porque eventualmente uma vai fazer mais sentido para uma empresa, a outra vai fazer mais sentido para outra. Então, imagina aqui comigo. Você está lá implantando a metodologia de Brainstorm. Terminei ela. Só que alguns problemas ainda ficaram meio confusos. Eu vou poder usar duas metodologias. A primeira delas é os 5 porquês. Eu vou pegar aquele problema para descobrir a causa, né, e começar a ter uma solução mais eficaz. E aí eu vou botar lá, máquina não produz tanto salgadinho. Primeiro, por quê? Porque quando eu boto a quantidade de massa, não termina no prazo. Por quê? Porque o prazo é curto. Não, mas o prazo é curto? Não, então apaga. Não é porque o prazo é curto. É porque a máquina não dá conta e tal. E aí, por quê? Porque a máquina é pequena comparada à quantidade de salgado que precisa. Por quê? Não tem resposta? Chegou na solução. Então qual é a causa do problema? Nós temos uma máquina pequena para uma demanda grande. Parece ridículo. Mas eu vou deixar bem claro uma coisa aqui para vocês. Dentro do mundo empresarial, existem problemas ridículos, com soluções mais ridículas ainda, no sentido de ser muito simples de resolver. Só que quando o problema é meu, eu possuo, no teu caso, no meu caso, no caso de qualquer um, nós possuímos dificuldade de ver os nossos problemas e de ver as soluções dos nossos problemas. Às vezes vem alguém, bota a mão, resolveu. Simples assim. Porque quem está de fora consegue ver melhor. Então, a metodologia dos 5 porquês, ela vai te ajudar a chegar na causa raiz do problema. E nós temos também uma segunda metodologia aqui chamada Ishikawa. Se for colocar no Google, é I-S-H-I-K-A-W-A, Ishikawa. Eu posso colocar na descrição aqui do vídeo depois o nome das metodologias, que vai simplificar o entendimento. Mas a metodologia é uma espinha de peixe. É os 6M. Método, mão de obra, máquina, medida, material e meio ambiente. Isso vai me ajudar a separar os problemas por causa. Então, a máquina é pequena comparada à produção que precisa. É problema de máquina. Não temos mão de obra que dá conta do recado. É um problema de mão de obra. A nossa maneira de produzir o salgadinho não está dando conta. Então, é método. Dependendo, obviamente, assim, ó, isso é intrínseco, é óbvio. Dependendo do problema, vai ter uma causa. Só que eu não posso ter 1000 causas. Então, essa metodologia, o que ela trouxe? Ela trouxe uma linha.
onde tem 6 M's, né? Método, mão de obra, máquina, material, medida, meio ambiente, que vai dividir os problemas por local, por quadrante. E aí para o cérebro do ser humano fica mais fácil de olhar, não, eu vou começar a resolver os problemas de método. Então eu vou criar manuais, eu vou criar novas metodologias, eu vou criar novos estudos, eu vou buscar uma consultoria para me ajudar nessa linha aqui. Quando o problema é máquina, então envolve conserto, aquisição, troca, financiamento. Concorda que o cérebro ele vai se dividindo? Uma coisa eu preciso implantar, a outra eu preciso comprar, a outra eu preciso aumentar, a outra diminuir. Então, quando eu pego os problemas que eu elenquei no brainstorm e divido eles por quadradinhos, por caixinhas, por locais, isso me ajuda a potencializar a velocidade de solução. Então, no que consiste o PDCA? O primeiro P, né, que é o plan, é o planejamento. Eu vou elencar os problemas dentro de um brainstorm. Eu vou pegar esses problemas e sugestões de soluções e vou colocar dentro de um 5x ou de um Ishikawa para chegar mais rápido, mais fácil, mais eficaz na causa daquele problema. E logo depois agora, em alguns casos, isso é intrínseco dentro da metodologia, mas eu não estou aqui para empurrar a goela abaixo metodologia, eu estou aqui para passar aquilo que eu vi ao longo da minha experiência. Em alguns casos, é possível usar o diagrama de Pareto. O que é o diagrama de Pareto? 20% dos problemas causam 80% dos prejuízos. E 80% do prejuízo é causado por 20% dos problemas e vice-versa. É a lei do 80-20. Ou 20% dos esforços trazem 80% dos resultados. Eu tive hoje de manhã em um cliente, em hipótese alguma eu vou citar o nome, mas eu vi lá um fenômeno muito bacana que era o diagrama de Pareto. 80%, na realidade não era 80%, porque a matemática não é exata, era 76%, mas a gente arredonda. 80% do valor que ele recebia vinha de 17% dos clientes dele. E 20% vinha de 80% dos clientes. Então, olha como a balança é. A lei de Pareto, ela, por isso que o nome é lei, né, porque ela se aplica na grande maioria das coisas. 20% da carteira de cliente dele trazia 80% do faturamento dele. E 80% da carteira trazia os outros 20% de faturamento. Significa que 15, 20 clientes, se ele tivesse, no caso, 100 clientes, né, 100 e poucos clientes, 15, 20 e pouquinho, traria 80% do faturamento. Então, a lei de Pareto, onde que ela se encaixa aqui? Eu preciso analisar quais são os meus 20%. Não preciso olhar todos os problemas. Porque se eu resolver os 20% mais importantes, os 20% dos problemas mais críticos, eu vou resolver 80% de tudo aquilo que ia me incomodar no ano que vem. E às vezes o nosso foco, ele tenta resolver tudo. Se focar em resolver 20% dos principais problemas, 80% das soluções vão cair na empresa. É uma lei. Eu te convido a testar antes de achar que é loucura, antes de achar que é devaneio. Eu estou há 10 anos utilizando, mas o mercado usa isso, se eu não me engano, 2022, há mais de 70 anos. Há mais de 70 anos isso é utilizado dentro do meio empresarial. Então, dentro do PDCA, vamos sempre recapitular que é para a memória gravar, né? Dentro do PDCA eu começo fazendo um bom brainstorm, uma tempestade de ideias, elencando problemas, colocando critérios, fazendo um ranking para ver qual que eu começo a atuar primeiro, qual que eu começo a atuar em segundo lugar. E o brainstorm, lembrando, é para tudo, não é só para problema, mas como nós estamos dentro do planejamento estratégico, dentro da solução de problemas, dentro do PDCA, dentro do brainstorm, nós vamos seguir essa linha. Nós vamos nos aprofundar para depois voltar para a superfície. Vem comigo. Depois do brainstorm eu faço os 5 porquês e a espinha de peixe, avalio os 20% que eu posso atuar e aí, depois desse ranking, eu vou criar um GUT. Alguns não vão fazer e não precisa todos fazer, mas em algumas empresas, quando a lista de problemas é muito grande, é preciso colocar um GUT. O que significa GUT? Gravidade, urgência e tendência.
Qual é a gravidade desse problema? É um problema muito grave? De 0 a 10. Bom, 9. Qual é a urgência em resolver isso? Tá pegando fogo? Tá quente? Tá saindo faísca ou já tá quase queimando tudo? A urgência é 7. E qual é a tendência? Com o tempo ele piora ou com o tempo não muda? Não, com o tempo piora muito, é 10. Então eu faço uma média e ranqueio aquilo ali. Percebe que nós vamos o tempo todo criando ranking e ranking e ranking atrás de ranking para no final das contas eu ter realmente uma lista perfeita de qual é o primeiro problema que eu tenho que resolver e colocar uma data para ele. E logo depois a sequência, o segundo problema que eu tenho que resolver e colocar uma data para ele. A cabeça do empresário médio brasileiro ela é configurada para tentar resolver tudo e não conseguir resolver nada. E essa metodologia que eu estou te passando aqui é específica para dividir a tua mente em começa, resolve, termina. Começa, resolve, termina. É um ciclo de solução de problema. Quantos problemas nós não temos nas nossas empresas que estão em aberto, pendente, a resolver? Problemas pequenos, médios e grandes. Cheio de problema. E se for parar para avaliar, eu conversei com um amigo meu essa semana passada, uma pessoa muito inteligente. E ele falou para mim, Mike, o que é uma empresa? Eu falei, bom, me diz o que é uma empresa. Ele falou, uma empresa é um lugar onde tem pessoas apaixonadas, comprometidas em resolver problemas. Eu resolvo um problema, eu crio um problema maior resolvendo aquele problema, eu crio uma demanda maior. Ele deu um exemplo muito bacana que eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho um restaurante aqui com 5 mesas e aí uma fila grande. Qual é o meu problema? Fila. A fila grande é o meu problema. Então eu vou lá e boto mais 10 mesas, não tem mais fila. Agora qual é o meu problema? Falta gente na cozinha, falta comida, falta garçom para atender. Aí agora eu tenho garçom, eu tenho mesa, não tem mais gente na fila. Qual é o meu problema? Não tem gente na fila. Então daqui a pouco aquele pessoal ali vai acabar, eu tenho que ter uma fila. Então eu sempre vou criar problema, eu sempre vou criar demanda, eu sempre vou criar necessidade de novas coisas a estar fazendo, porque uma empresa que não busca resolver problemas e com isso daqui a pouco gera mais demanda que vai virar um problema uma hora, ela está estagnando, ela está corroendo, ela está morrendo. E essa metodologia é específica para te ajudar a criar velocidade de resolver problema. Entenda uma coisa, quanto mais rápido a tua empresa resolver problema, mais rápido ela cresce, mais rápido ela tem lucro, mais rápido ela expande. Perfeito? Agora nós fizemos o GUT, já temos tudo prontinho. Quais são os problemas, as soluções em ranking, em prioridade, em nível, tudo. Onde é que eu boto isso? Num plano de ação, mais conhecido como 5W2H. O que, onde, como, porquê, quanto, quem e... é isso, 5W2H. O que, porquê, como, quem, quanto, onde e... deixa eu ver aqui, deu um branquinho... 5W2H, o que, porquê, como, quanto, quem, onde e quando. Agora foi. E aí eu crio essa lista dentro de um Excel, no papel. Eu já vi em vários lugares, essa é a verdade. Eu já vi em dezenas de lugares, dezenas de lugares. Tem naquela ferramenta que aparece anúncio o tempo todo no YouTube. Enfim, dá para fazer no Trello, dá para fazer no Artia, dá para fazer no Sangue, dá para fazer no TOTOS, dá para fazer no ERP da tua empresa, num papel, num painel, com post-it, em planilha. Eu prefiro em planilha, porque fica muito mais rápido de visualizar, muito mais claro, e aí eu já vou criando filtros e rankings, enfim. E sem contar que eu sou viciado em Excel, então para mim aquilo ali é maravilhoso. Eu coloco tudo em lista. Quando que eu tenho que resolver esse problema? Quem vai ser o responsável pela solução? Quanto é que eu vou investir para resolver aquele problema? Que dia que eu tenho que entregar ele? Por que que aquilo vai ser resolvido? Qual é o problema? Como que... Eu coloco todas as informações em lista e vira uma lista enorme. Tem uma empresa minha, que é cliente minha, não minha, né? Na minha também eu já fiz, mas não deu tão grande. Em um cliente meu, se eu não me engano, deu 1.400 itens, 1.400 linhas de não só problema, obviamente, mas ações a serem feitas. Porque, vamos lá, veja bem, eu estou criando um planejamento estratégico. Estou aqui focado em resolver problemas.
Se eu estou resolvendo os problemas repetidamente, vai surgindo ideias para daqui a pouquinho, vão surgindo demandas para daqui a pouquinho. Eu posso colocar em outra planilha ou até aqui mesmo, só que com uma data posterior à solução dos problemas. O legal de fazer o brainstorming, o 5 porquê, o Ishikawa, o Pareto, o ranking, o GUT e o 5W2H é que vai oxigenar demais o teu cérebro. Isso vai te dar um caminhão de ideias, assim, vai vir muita ideia para tua mente e aí tu já pode colocar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas coloca tudo em lista, bonito, com data, com valor, com responsável, coloca tudo muito bonito, porque não pela estética visual da coisa, mas para dar gosto de quando tu abrir a planilha tu vê assim, já está programado, está pronto, tarefa está cadastrada, não me incomodo mais com isso. Todos os meus clientes de consultoria, eu crio o plano de ação, todos os clientes de mentoria, eu crio o plano de ação, nas minhas empresas eu crio o plano de ação, até para algumas coisas da vida pessoal eu crio o plano de ação, porque é uma maneira muito mais organizada de gerenciar as demandas. Óbvio, também não dá para entrar naquele devaneio maluco de qualquer coisa criar um plano de ação, mas quando é uma ação um pouco mais relevante, algo que gere um pouco mais de impacto, algo que seja de uma decisão um pouco mais elevada, é legal colocar no plano de ação, porque daqui a 1, 2, 3, 10 anos eu posso puxar aquilo ali na planilha, olhar, filtrar. Verdade, esse problema eu tive há 10 anos atrás e estou tendo de novo. A solução está aqui, é só repetir, talvez em uma escala diferente, talvez de maneira diferente, mas eu já tenho um norte, porque nós temos a tendência de, a cada X tempo, repetir os problemas anteriores. Lembra lá da fila? O problema era a fila, fez tudo. O problema voltou a ser a fila. Então, os problemas dentro da empresa também são cíclicos. E quando eu tenho esse mapa, o 5W2H, para resolver os problemas, facilita muito a minha vida. E como é que eu faço? Conselho de amigo. Bota no Google. Download XLSX, download planilha 5W2H. Não precisa, Mike, mas tu não tem uma metodologia. Tem um monte, tem planilha, tem uma coisa arada. Só que, vamos começar do básico. Google. Vamos pro Google. Download planilha 5W2H. Se tiver lá o que, por quê, como, quando, onde, quem, quanto, fechou, bonito, é o 5W2H. Vamos preencher. O que vai ser feito? Como vai ser feito aquilo ali? Vou dar um exemplo muito simples aqui. O que? Treinar os colaboradores da área de produção. Como? Levar eles no sindicato, não, Deus livre. Levar eles na associação de colaboradores do município, comprar cafezinho, dar um brindezinho, fazer a chamada, tal. Boto como, né? O que? Treinar. Como? Desse jeito. Por quê? Para diminuir a taxa de erro na produção de tal produto. Mas tudo pragmático. Quando? Dia tal do tal. Quanto? R$600. Custo do café, custo do local, custo de deslocamento, tal. Quem é o responsável? Fulano. Fechou. Fiz aqui bonitinho. Que, como, quando, porquê, quem, onde. Onde? Local. Bota o local lá. Tá aqui, tá feito. Beleza. Agora vai pro próximo. E vai pro próximo. E vai pro próximo. Cria uma lista. Vou deixar uma coisa bem clara. Não tenha preguiça de criar lista. Não tenha preguiça. Imprime isso. Bota numa tela. Bota de papel de parede. Imprime uma A3 grandona. O plano de ação do mês. Bota aquela A3 ali colada na parede. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Não coloca num lugar que tu dá um clique, minimiza, vai embora. Ninguém vê, o tempo passa. Quando vê, passou um mês, ninguém olhou. Se a tua empresa já tiver um nível de maturidade, onde tiver disciplina, bingo, bacana. Coloca na planilha, compartilha com todo mundo e cada um vai olhando conforme a sua atividade. Agora, por outro lado, se a tua empresa tiver um nível de maturidade inferior e tu souber e assumir isso, puta, os caras não entregam, eles não são comprometidos, eles não têm aquele negócio, sabe? Não tem. Então eu não vou deixar só na planilha. Eu vou colocar no papel, vou botar na mesa de cada um e cada um me apresenta depois e manda o WhatsApp, eu vou vendo no grupo. Não tem como eu cobrar dos meus colaboradores, não tem como tu cobrar dos teus colaboradores que eles, do nada, do dia para a noite, aprendam a utilizar uma ferramenta e já utilizem ela com uma maestria incrível, sendo que a primeira vez, são os primeiros passos, todo mundo vai esquecer, todo mundo vai negligenciar, todo mundo vai boicotar, então é preciso um acompanhamento mais exaustivo nesse começo, para daqui a pouco tá largando, para daqui a pouco tá soltando e deixando o barco tocar.
Hoje, nessa empresa que é do meu cliente, ele olha uma vez por mês e olhe lá, eu acho. Ele vai ali, consulta, analisa os dados e tal, mas não fica em cima. Por quê? Porque a coisa já está fluindo, a coisa já está andando e andando bem, bem tranquila. Cada líder vai lá e alimenta o seu plano de ação, cada um vai lá e coloca as suas informações, então não precisa mais ficar em cima. Só que no comecinho, eu precisava ficar o tempo todo em cima para que a coisa funcionasse. E aí depois do 5W2H, o que eu faço? Calendário. Sabe o calendário do Google? Ele coloca notificação no teu celular. Aqui, ó, de tudo que eu falei até agora, isso daqui é o mais importante, porque é um macete, é coisa que ninguém nunca vai falar, mas por eu ver isso dar tão errado, a gente criou esse mecanismo é um mecanismo anti-boicote, anti-burlagem. Então, os caras vão lá, vão botar tarefa, vão me burlar. Não vão, porque vai chegar a notificação no teu celular e aí tu não precisa nem contar com a memória, tu vai lá e cobra deles. Como é que tu faz? Pega a planilha D5W2H e importa ela no teu Google Agenda. Tem como fazer, é só configurar nos padrões lá e vai que é uma bala. Então, todos os dias, para sempre, vai chegar a noite e dá para até sincronizar. Conforme eles vão cadastrando tarefa, já vai chegando no teu celular. E se eles alterar a data, já aparece notificação para ti também. Então não tem nem como eles ir lá e mentir. Configurar o plano de ação da empresa inteira no teu celular. Então o tempo todo tu vai receber notificações e saber o que cada um vai estar finalizando. Fulano foi lá e colocou finalizado. Fulano foi lá e colocou atrasado, colocou em andamento. Porque as pessoas têm entrega. Vamos lá, Mike. Minha empresa é uma empresa pequena, tem poucos colaboradores, não funciona isso. Funciona. Só que o líder é você. Você tem que disciplinadamente preencher a planilha e fazer com que aquilo vingue. Não adianta encher de líder em empresa pequena. É tiro no pé, é vaidade, é status, é burrice. Quando a tua empresa passar de 6, 7 colaboradores, aí coloca um líder. Estamos com 12, coloca 2 e aí vai. Esse negócio de muito cacique para pouco índio não funciona. Lidera tu, faz direito. Se tiver um par, dá para ele liderar e tu vai fazer outra demanda, só não fica enchendo de gente, porque é muita gente para preencher a planilha e pouca gente para fazer, no final não vai dar nada. É mais fácil ter um time de produção bem alinhado, sob a tua liderança, e acompanhar as demandas que tu vai cadastrando lá, porque tu vai ser líder de ti mesmo também. Então, dentro dessa análise, o que é que nós temos que ver? Que o posicionamento, presta atenção, o posicionamento do líder é crucial para poder rodar um bom PDCA, para poder preencher esse ciclo e para poder resolver os problemas. PDCA, nós estamos na letra P. Grava bem, nós estamos na letra P. Tudo isso que passou até agora é uma letra das 4 do PDCA, é a letra P, que é o Plan. Nós temos sim outras maneiras de estar observando isso. Bem tranquilo. Só que, vamos lá. Fiz todo o planejamento, tudo bonitinho. Identifiquei o problema, desdobrei o problema, levantei as causas, fiz o plano de ação. Agora eu estou na letra D. Executar o plano de ação. Eu preciso sincronizar no meu celular para eu poder cobrar. Eu preciso ver as demandas que estão atrasadas para poder cobrar. Eu preciso parabenizar aquelas que terminaram no prazo e corrigir aquelas que não terminaram no prazo. E como é que eu faço isso? Na letra C do PDCA. Check. Verificação das ações. Existe uma metodologia não tão conhecida nas empresas, mas muito conhecida em hospitais e empresas de grande gestão. Vamos lá. Provavelmente você já foi no hospital. Eu acredito que sim. E no hospital, o que é que nós encontramos muitas vezes? Quadros pelas paredes. Fluxograma, organograma, missão, visão, valores, direitos e deveres, o que pode, o que não pode, onde aperta, onde não aperta, o que tem, o que não tem. Temos bastante quadrinhos, bastante lembretes, bastante painéis. Imagina uma empresa com pouco painel é uma empresa com muito erro. Uma empresa com muito painel é uma empresa com pouco erro. Um hospital com pouco painel é um hospital com muita morte. E um hospital com muito painel é um hospital com pouca morte. Então, o painel que é colocado nos hospitais é para melhorar e aumentar a gestão deles. Isso vai para cá, aqui é emergência, fulano vai para lá, essa é a cor, aqui que pode, aqui que não pode, aqui tem ali, tal. É tudo muito claro.
a comunicação. Por isso que o índice de erro ou morte vai diminuindo cada vez mais. Na empresa, nós não nos atentamos nesses detalhes e pecamos. Às vezes eu quero uma parede lisa, bonita, decorada com quadros, mas eu não tenho lembretes visuais para os meus colaboradores. A estética do local vem em segundo lugar. Em primeiro lugar, eu preciso ter uma visão clara dos meus colaboradores. Óbvio que se eu trabalho num ramo de luxo, óbvio que se eu trabalho num ramo de moda, de beleza, de estética, de arquitetura, eu preciso colocar na balança e ter bom senso, mas eu estou falando aqui num âmbito geral, até mesmo nessas modalidades de empresa. Dá para criar algo em um local específico, com painéis alimentados para esses lembretes, na cozinha, alguma coisa, mas vamos pegar um geralzão aqui. Quanto mais painéis, lembretes, normas, regras eu tiver em locais que traga clareza para os colaboradores, a chance de ter erro diminui, porque isso vai fazendo com que eles se lembrem. Então na letra PDC, na letra C de check, eu coloco os painéis de gestão com o plano de ação impresso, brainstorm impresso, as datas impressas, o que está sendo executado, o que está pendente, o que está atrasado, o que já foi feito, o que deu certo, o que vai ser padronizado. E aí eu vou acompanhando. Eu planejei, eu executei e eu vou dando o check. Por isso que a letra C ela tem esse check. Eu vou checando o que deu certo e o que não deu. E aí nós entramos na nossa última letra, que é a letra A, que é de action. É onde eu padronizo tudo e entro em ação para fazer um novo plano de ação. Eu fiz o plano, executei ele, fiz o checklist, padronizei o que eu tinha de padronizar, chequei o que eu tinha de checar, deixei as soluções padrões e eu giro de novo. Vamos refazer o PDCA, vamos refazer esse ciclo. Essa última letra é a mais importante, que ela dá start na próxima. Eu padronizei tudo, eliminei o que não dava, segui a minha linha, criei o meu trilho, botei o meu trem, acelerei. E agora eu começo tudo de novo, porque nesse meio tempo eu gerei mais problema, nesse meio tempo veio mais demanda, e nesse meio tempo, acima de tudo e sobretudo, eu preciso criar novas soluções. Bom, eu acredito que ficou bem claro até aqui, eu acredito que deu para entender como é que funciona. Fazendo uma última repescagem aqui, a título de compreensão. Um bom planejamento estratégico sempre começa com solução de problemas. A melhor ferramenta que existe para resolver problemas se chama PDCA, onde eu crio uma tempestade de ideias, depois eu vou fazendo um ranqueamento delas, eu faço um Pareto, faço os 5 porquês, boto no Ishikawa, depois eu crio um ranking com Gucci, boto um plano de ação, crio painéis para estar acompanhando aquilo ali, padronizo e volto de novo. Empresa sempre vai ter problema, empresa sempre vai ter possibilidade de resolver os problemas. Mas a última dica que eu queria dar aqui é: crie uma cultura de auditorias. Crie uma cultura de fazer auditorias para os seus colaboradores, para os seus líderes, para as suas tarefas, para estar sempre conferindo e auditando, porque um bom plano de ação, um bom planejamento estratégico, ele consiste em uma auditoria, um acompanhamento mais exaustivo desde o começo. Nós costumamos fazer isso aqui na empresa, eu costumo aplicar isso nos meus clientes e o conselho que eu tenho para te dar é esse. Tira um tempo, faz um planejamento estratégico para 2023, começa fazendo essa metodologia aqui para resolver os teus problemas. Nós temos aqui os comentários onde tu pode tirar as tuas dúvidas, tem as nossas redes sociais, pode mandar um direct para tirar as dúvidas também. Mas o ponto final aqui é o seguinte: não inicia 2023 sem fazer um bom PDCA da tua empresa, sem fazer um bom brainstorm e já deixar um plano de ação para o ano que vem, tá certo? Agora, compartilha essa live, clica aqui no sininho, se inscreve no canal, comenta, tira todas as suas dúvidas, dá um like para ajudar a fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. E na segunda-feira que vem, às 8h20, nós voltamos com a aula 3. Um beijo bem grande no coração, fiquem com Deus e até a próxima.